Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre pejotização, trabalho autônomo e terceirização. Existe muita confusão sobre isso. Vamos começar primeiro falando do que é legal. É a terceirização. A terceirização é uma atividade legal. Eu, inclusive, carreguei aqui no meu computador a lei, que é de 2017. Eu vou postar o link, está aqui a lei 13.429 de 2017. Ela regulamenta o que é o trabalho terceirizado. E eu vou dar um exemplo. Você tem uma empresa e essa empresa vende um produto que é necessário fazer entregas. E aí você contrata uma transportadora. Você está terceirizando o serviço de entrega. A transportadora vem com o pessoal dela, que são empregados da transportadora, o motorista, o ajudante de carga, chega no depósito da sua empresa, faz o embarque da mercadoria, vai fazer a distribuição, você vai pagar a nota fiscal para essa transportadora. A sua relação dessa empresa que produz com a transportadora é uma relação de empresa, pessoa jurídica com pessoa jurídica, uma relação comercial, e a transportadora lhe atende com os empregados dela. Isso é terceirização. Essa lei, e aí depois uma decisão do Supremo, veio dizer que qualquer atividade poderá ser terceirizada. Então, continuando esse exemplo, eu posso terceirizar o gerente? Pode. Eu posso terceirizar o pessoal do escritório? Pode sim terceirizar. Mas terceirizar não é pejotizar. Você pode terceirizar o pessoal do escritório? Pode. Você fala com um escritório de contabilidade ou com alguma empresa que tem alocação de mão de obra administrativa e você vai pedir mão de obra para essa empresa. Essas pessoas que vão trabalhar, elas serão empregadas dessa empresa. Então, a terceirização, ela nada mais é do que você ter a possibilidade de fazer que os setores da sua empresa funcionem utilizando mão de obra empregada de outra empresa. Quando a gente fala em pejotização, é exatamente a deturpação, é o mascaramento, né? É uma fraude que existe na relação. Vou seguir o mesmo exemplo. A empresa fabricou o produto e ela vai fazer uma entrega. Aí ela tinha um motorista empregado dela. Ela simplesmente disse, olha, o senhor agora vai abrir uma MEI, vai ser microempreendedor individual, e vai emitir nota fiscal para mim todo mês. O senhor agora é um, entre aspas, que não é isso, terceirizado. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com terceirização. Isso é pejotização, é uma coisa ilegal. Você pegou aquele empregado e transformou ele no papel numa empresa. Ele deixou de ser CLT e passou a ser uma pessoa jurídica. Ele tem um CNPJ. Porém, na prática, na realidade, que é o princípio que rege as relações de trabalho, é o princípio da realidade, é o princípio da verdade, ele continuou sendo empregado da empresa. Porque ele continuou usando farda, recebendo ordem, dando expediente, trabalhando na mesma mesa, utilizando o mesmo e-mail corporativo. Então, na verdade, o que a empresa fez foi mascarar, né? Lobo em pele de cordeiro, que a gente chama, é um gato por lebre, para que se pague menos imposto, menos encargo sobre folha. Isso é totalmente ilegal. E isso vai ser fiscalizado pesadamente, é o que se promete, pela Receita Federal agora em 2020. Porque a Receita Federal ela vai observar as notas fiscais que estão sendo pagas por aquela empresa. Quando ela verificar que existe uma nota fiscal seriada, isso é a inteligência artificial que vai fazer, ela vai desconfiar que aquilo ali é uma pejotização. É um falso pessoa jurídica. É um empregado travestido de pessoa jurídica. Se for descoberto, ela vai autuar e vai pedir que se pague todos os impostos atrasados e, inclusive, por ser super receita, previdência social. Provavelmente haverá também o acionamento do Ministério da Economia, que incorporou o Ministério do Trabalho, e isso vai obrigar que se pague todos os direitos trabalhistas.
Por fim, vamos falar agora do trabalho autônomo. O que é o trabalho autônomo? É aquele trabalho que se tem autonomia, que se tem independência, que não há subordinação. Vamos ao exemplo. Essa mesma empresa, ela telefonou para o contador dela. O contador que faz a contabilidade, tem lá o escritório dele, com outros clientes. Senhor José, contador, vem aqui imediatamente na empresa que nós precisamos resolver um problema. O senhor José, por não ser empregado, por não cumprir ordens da empresa, ele pode dizer, olha, infelizmente eu não posso ir porque hoje eu tenho já uma reunião marcada com um cliente meu, mas amanhã, logo cedo, eu lhe atendo, a gente pode combinar as agendas. O senhor José, ele tem um estabelecimento dele próprio, lá o endereço próprio, tem os funcionários dele, tem outros clientes, outras fontes de renda. Então, isso caracteriza a autonomia da relação. O que a reforma trabalhista trouxe, a Lei 13.467, lá em 17, que muita gente também confunde, foi dizendo que se esse prestador de serviço, esse contador, tiver apenas um cliente, não quer dizer por si só que ele seja empregado desse cliente. Vai ter que analisar o caso concreto. Então, se a fiscalização do Ministério da Economia desconfiar, através do auditor fiscal do trabalho, se a Receita desconfiar, ela vai verificar se existe cumprimento de ordem. Se ela encontrar um contador que tem uma mesa dentro da empresa, que usa farda, que tem um e-mail corporativo, que é tratado como empregado, sem dúvida que ela vai considerar esse contador empregado. Se ele for uma pessoa que é um autônomo, uma pessoa externa, que tem outros clientes, tem uma vida própria, autonomia quer dizer vida própria, ele não depende daquela relação, como um empregado depende. Ele será considerado um autônomo. Então, são aqui essas nossas considerações, o que é terceirização, o que é pejotização e o que é uma relação autônoma de prestação de serviço. Muito obrigado.